E aí, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Para vocês que estão no formato ainda online EAD, a nossa aula de hoje de álgebra da primeira série, né? Uma aula voltada para retomada neste primeiro momento. E eu trago essa aula aí para vocês, para que a gente possa abordar alguns conceitos, retomar alguns conceitos que serão importantes para o decorrer desse semestre, né? Para esse restante de ano que nós temos de aula, e ao mesmo tempo para tratarmos também da questão dos nossos conceitos algébricos matemáticos novos que virão no decorrer destes 2 bimestres que ainda restam este ano, tá bom? Estou à disposição de vocês, sempre nos grupos de WhatsApp, seguimos no mesmo fluxo, né, para tirar dúvida, para te orientar sobre qualquer dificuldade que você encontre no conteúdo. As listas de exercícios estão sempre postadas semanalmente no GPA, né? Quando houver lista, ela será sempre postada no GPA, onde você irá resolver no seu caderno, copiar e responder as questões em seu caderno de álgebra, e em seguida fotografar e postar essa foto no GPA, né? Conforme aquele fluxo que nós já estamos acostumados, para que eu possa validar essa sua atividade, ok? Então, não quebrem esse fluxo, atenção, façam os exercícios, qualquer coisa, tirem dúvidas comigo nos grupos de WhatsApp, estou à disposição de vocês, para que vocês possam alcançar com isso esse conhecimento, tá bom? Lembrando que as aulas gravadas aqui podem estar sendo assistidas em data diferente da aula que foi ministrada presencial, porém é a mesma aula. Então, finalizou, assistiu a sua aula, vai no GPA e busque lá a lista de exercícios da primeira série da semana, né? Se a minha lista de exercícios está com data do dia 10 de agosto, porém eu assisti a aula dia 12 de agosto, eu entrei no GPA dia 12 de agosto. Qual que é a minha lista de exercícios referente a esse conteúdo, professor? É a do dia 10 de agosto, né? Por enquanto a gente vai manter esse fluxo, né? Vai ser uma única lista. Quando houver lista na semana, vai ser uma única lista para a semana inteira, que aí a semana inteira vai englobar todas as turmas de primeira série que eu passar, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, vamos lá. Vamos seguir aí o fluxo. Isso. Vamos lá, então. Professor, falamos hoje de quê? Voltamos hoje, vamos fazer uma retomada em função do primeiro grau. Professor, o que é uma função do primeiro grau? O que eu faço com a função do primeiro grau? O termo função, ele é derivado da relação entre duas coisas, uma coisa depender da outra, a dependência de algo para algo, ou de algo com algo. Se uma coisa altera, a outra também altera. Se uma coisa muda, ela influencia na outra, né? Então, o termo função tem essa característica. Matematicamente, algebricamente falando, o termo função relaciona duas coisas desconhecidas, remete ao termo incógnita, que não é, ou letra, né, dentro das operações algébricas matemáticas, que não é novidade para vocês, e nos traz, a princípio, a relação entre x e y, né? O próprio y, ou também conhecido como f de x, como vocês veem na tela, f de x, que significa em função de x, quem está em função de x? O próprio y, né? São as relações algébricas matemáticas envolvidas nessas duas incógnitas, onde nós tratamos em modelos equacionais, brincamos com essas proporcionalidades para identificar dados, valores, né, desses determinados coeficientes não numéricos, beleza? Então, professor, o que é uma função de primeiro grau? Lembrando o nosso conteúdo, né? Uma função de primeiro grau, ela tem essa forma algébrica aqui, né? Y igual a ax mais B, em que o A e o B são o que? Números reais, né, professor? A e B são números reais, isso. A e B são números reais, né? São números quaisquer. E, dentro do conceito de função de primeiro grau, nós temos três classificações.
função afim, linear e constante. Retomada, a gente já viu isso no decorrer do semestre passado, né? A função afim é a que tem por característica este modelo aqui, ó, completinha e, por regra, o A diferente de zero e o B também diferente de zero, né? Então, a gente chama ela de função afim. Por quê? O A e B são valores numéricos quaisquer, ou seja, eles têm valor numérico concreto inteiro, real, né? Professor, dá um exemplo. O próprio exemplo aqui, né? Y igual a 4x mais 2. O A é diferente de zero, o B é diferente de zero, são números reais. Isso aqui a gente classifica como sendo uma função afim, né? Que é o objeto principal de estudo dentro de função. Temos outros tipos? Abordamos em algum momento outros tipos? Sim, abordamos em algum momento outros tipos. Que tipos, professor? A linear. Vou perdoando a letra, né? Mas, infelizmente, escrever no computador é complexo. A linear. Professor, qual que é a diferença da afim para linear? Na linear, o B vale zero. Então, nós temos só o AX. O B não aparece, porque ele vale zero, né? Exemplo, Y igual a 2x. Isso é uma função linear, tem apenas o A, tá bom? E elas têm algumas peculiaridades, algumas características que nós abordamos no semestre passado, e mais à frente a gente dá uma relembrada nisso, tá bom? E por fim, nós temos a função constante, tá? Função constante. Os desafios de escrever no computador. Função constante. Se a afim tem o A e o B diferente de zero, se a linear, o B é igual a zero, só tem o A diferente de zero, na constante sobra quem diferente de zero? Y igual ao B. Lembrando que o Y pode ser o próprio f de x. Por exemplo, Y igual a 4. Isso é uma função constante. Ou seja, na constante, o A é igual a zero. Na linear, o B igual a zero. E na afim, o A e o B são diferentes de zero. Função linear e constante, por característica e análise, função linear tem suas especificidades no gráfico e a constante tem suas especificidades no gráfico. O que quer dizer isso, professor? Principalmente, nós analisamos elas a partir do gráfico. Quando entrarmos no estudo do gráfico, a gente volta nelas e analisa, tá bom? Objeto principal de estudo agora, função afim. Por quê? É a partir da função afim que eu tenho uma função completa que faz a relação entre x e y, ou seja, x está em função de y ou y está em função de x. Se x dentro da equação altera, assume outros valores, o que vai acontecer com y? Vai também alterar. Então, isso é a relação de função, beleza? Dentro do contexto forma algébrica e função formada, resolução mostra essa característica e nos remete à facilidade de resolver problemas que também demonstram isso, problemas que demonstram função entre grandezas, entre coisas, e que se uma coisa altera, altera outra. As situaçõezinhas, problemas, conforme a gente trabalhou também no semestre passado, né? Mas o principal conceito de hoje para a retomada desta aula é o quê? Identificar essas funções e calcular ou encontrar raízes, ou raiz da função de primeiro grau. Coloquei raízes das funções de primeiro grau, né, no plural, porque nós temos a afim, a linear e a constante. Nós temos 3 tipos de função, né? E analisaremos se é possível encontrar raiz para essas 3. Porém, com foco na função de primeiro grau, somente a afim hoje, vamos encontrar a única raiz dela. Por quê? Porque ela é uma função de primeiro grau. Se ela é uma função de primeiro grau, não aparece expoente aqui no x, né? A gente abordou isso também. Se não aparece, a gente sabe que é 1. Por isso que a gente fala que ela é do primeiro grau, certinho? Logo, professor, como que eu encontro a raiz de uma função de primeiro grau? Se ela for uma função afim de preferência, a maioria das vezes, você vai igualar o y a zero. Opa, quem é y? É esse cara, é o próprio f de x aqui, ou y, né? Ao igualar ele a zero, eu estou, na verdade, igualando a minha própria equação a zero, não é?
Porque se eu igualo y a zero, eu substituo o y na equação, ou na função, desculpa, na função por zero. Ao substituir por zero, ela toma uma forma equacional, que a gente estava acostumado a trabalhar, para determinar a raiz desta função. É resolvendo o modelinho que a gente aprendeu lá no conceito de equação de primeiro grau, beleza? Só fazer isso. O 2 está de cá sozinho, positivo, vou jogar ele para lá, negativo. Então, ficou 4x igual a menos 2, certo? O 4 está multiplicando por x de cá. Eu vou jogar ele para lá dividindo. Então, vai ficar x igual a menos 2 sobre 4. Logo, x é igual. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vai por 2 em cima e embaixo. 2 por menos 2 dá menos 1. 2 por 4 dá 2. A raiz dessa função é menos meio. Professor, o que significa a raiz da função? O que significa esse valor? Raiz da árvore, origem da árvore, né? Raiz da função, como que o senhor encontrou? Igualei o y a zero. Por quê? Para encontrar um valor de x que volta essa função para o seu início. Como assim, professor? Que volta ela para a base zero, que volta ela para a relação zero, ou seja, ela zera a função. Se você pegar menos meio aqui, ó, e substituir no lugar do x, a função ficaria 4 vezes menos meio mais 2. 4 vezes menos meio dá menos 2. Menos 2 mais 2 vai dar zero. Então, ele volta, por isso que é o termo raiz. Isso é a raiz da função afim. É assim que se calcula a raiz da função afim. Beleza? Vamos para o próximo passo. Professor, gráfico. Tem como falar de função sem falar de gráfico, não é? Vamos falar de gráfico, então. Olha só. Gráfico da função afim, linear e constante. Vamos focar na afim primeiro. O gráfico da função afim, professor. O que é o gráfico da função afim? Por definição, o gráfico de uma função de primeiro grau afim é sempre uma reta, beleza? O que é a reta, professor? A menor distância entre dois pontos, tá bom? Então, o gráfico é sempre uma reta. Cuidado, primeiro ano já não pode mais confundir. Quando eu digo gráfico, eu não estou falando do plano cartesiano. O plano cartesiano nunca muda, eixo y, eixo x se mantém ali. O gráfico é o segmento de reta que eu vou representar aquela função, né? Anteriormente, a gente construía gráfico de uma função afim, de uma equação qualquer, de que forma, professor? Usando o método da tabelinha, não era? A gente usava o método da tabelinha, pegava ali o método da tabelinha, criava valores para x, e substituía na função, ao resolver, encontrava valores para y, né? É um método bem corriqueiro, vocês estavam bem acostumados a trabalhar com isso. Porém, agora, na função de primeiro grau afim, como que eu construo o gráfico dessa função, professor? Você vai pegar a função e resolver, achar a raiz da função. Ao achar a raiz da função, você não encontra um valor para x? Não é verdade? Você encontra um valor para x. Suponhamos que o valor para x lá na questão lá deu menos 1 sobre 2, não foi? No exemplo anterior. Então, menos 1 sobre 2 foi o valor para x. Você vem aqui, ó, e marca o ponto menos 1 sobre 2, certo? Que daria aqui, por exemplo, 0,5. 0,5. Né? Então, menos 0,5 ou menos 1 sobre 2. Beleza, professor. Eu tenho um ponto para x. O senhor falou que o gráfico é sempre uma reta e a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, eu só tenho um ponto, eu preciso de outro ponto para traçar essa reta, que representaria a função, que é essa aqui, do exercício anterior. Você vai voltar lá, você já resolveu e achou o valor para x, marcou em cima do próprio eixo x. Você vai voltar lá e vai olhar para o b da função. Quem é o b da função aqui, professor? É 2. O b da função será o ponto que você vai marcar no eixo y. Você marcou um ponto para o eixo x, eixo y é o b da função. Então, b é igual a y. Deixa eu escrever aqui para você ficar claro. E é igual a 2 lá na função anterior, certo? Você vem aqui, tem 2 pontos agora. Tendo 2 pontos, ficou fácil, porque a menor distância entre 2 pontos é sempre uma reta. Aqui o seu gráfico referente à função anterior, beleza? Se você analisar aqui essa reta azul, ela é referente à construção do gráfico, utilizando essa função e utilizando o método da tabelinha, só para relembrar para vocês. Mesmo utilizando o método da tabelinha e ligando os pontos, o gráfico continua uma reta. Né? Então, o gráfico é sempre uma reta. Então, a gente tem a opção de método da tabelinha, porém a gente não utiliza mais ele agora, e parte para o pressuposto de análise do gráfico direto
específico da própria função, que é acho a raiz da função, encontro o valor de x, marco no eixo x. Olho para o b da função, marco no eixo y. Menor distância entre dois pontos, uma reta. Assim para todas as funções de primeiro grau a fim, beleza? Professor, coeficiente angular e coeficiente linear. O gráfico da função afim é uma reta. O coeficiente a de uma função de primeiro grau, a gente chama ele de coeficiente angular, que também não é novidade para vocês, né? Esse valor, quando a gente olha para uma função afim, ó, y igual a 2x mais 1. Esse cara aqui é o a, certo? O a vale 2. Se o a vale 2, esse cara é o coeficiente angular, não é? Coeficiente angular, CANG, tá bom? Ele é o coeficiente angular. Professor, o que o coeficiente angular delimita para a gente na função afim de primeiro grau? A inclinação da reta, né? Se esse valor aqui altera, você não passa a reta lá no plano cartesiano, por exemplo, estava aqui o plano cartesiano, né? Você passou essa reta aí. A inclinação da reta, se ela vai estar mais ou menos inclinada, quem define é ele, é o coeficiente angular, tá bom? É ele que define a inclinação da reta com relação ao eixo x, tá bom? Então, você tem o eixo x aqui, ó. Tem o eixo x. Se ela vai estar assim, ou se ela vai estar menos inclinada, ou se ela vai estar mais inclinada, quem define é o próprio coeficiente angular, beleza? E, professor, e o B? O B a gente chama ele de coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o ponto onde corta o eixo y, né? Por quê? É o b da função e que representa o ponto onde corta o eixo y. Então, esse aqui é o b da minha função. Chamo ele de coeficiente linear, Celin, né? É o Celin de coeficiente linear. E ele é o ponto que corta o eixo y, onde a reta passa e corta o eixo y. Beleza? Beleza, professor? Então, agora ficou claro, né? Gráfico de função de primeiro grau. Professor, mas e quando a função for constante? Quando eu tiver uma função constante, como que ela é, professor? Eu não tenho a, porque o a vale 0. E 0 vezes x dá 0, então some. Sobra só o número sozinho lá, né? O b sozinho, o coeficiente linear. O que eu posso fazer com essa função? A única coisa que nós fazemos com ela é representar graficamente. Como que eu represento graficamente? O gráfico da função constante, que só tem b, é uma reta paralela do lado do eixo x. Está aqui, ó. Ele deu essa função aqui, ó. F de x igual a 4. O 4 é o b. Eu sei que o b é onde corta o eixo y, ou seja, o coeficiente linear. Está aqui o ponto. O gráfico da função constante é sempre uma reta, está aqui a reta azul, paralela do lado do eixo x. Está aqui. Né? Então, uma do lado da outra. Paralela ao eixo x. Pronto. Essa é a representação da função constante. Beleza? Professor, quando que uma função é crescente, quando que uma função é decrescente? A gente também abordou isso e vamos retomar, desculpa. Uma função é crescente quando a gente coloca, por exemplo, se eu atribuir cada vez valor maior para x, o resultado f de x fica crescendo, entendeu? Se eu colocar, por exemplo, pegar uma função, aqui, 2x menos 4, professor, 2x menos 4. Se eu substituir o x por 1, o resultado aqui de f de x ou y vai ser um valor. Se eu substituir o x agora por 2, o resultado do f de x aumentou. Se eu substituir por 3, aumentou mais o resultado. Se eu substituir por 4, continuou aumentando. Então, eu falo que essa função é uma função crescente, certo? Ou, se eu substituir por x um valor e ela decresceu, se eu substituir por outro maior e ela continuou decrescendo, substituir por outro maior e o resultado desse f de x ao resolver continuou diminuindo, ficando cada vez mais negativo, significa que ela é decrescente. E isso me dá uma deixa, me abre uma brecha e uma observação importante. Que observação é essa? Coeficiente angular de K, coeficiente angular de K. Que é o quê? Coeficiente angular maior do que 0, função crescente. Ou seja, se ele for positivo, função crescente.
Coeficiente angular menor que zero, ou seja, coeficiente angular negativo, olha aí, ó, menos 2x, menos 4. Então, menos 2x, o a é negativo. Função decrescente. Então, basta olhar para o coeficiente angular. Se ele for positivo, eu sei que o gráfico vai ser crescente da minha função. Se ele for negativo, eu sei que o gráfico vai ser decrescente da minha função. Certinho? Então, bem simples, né? E a representatividade para vocês da reta do conceito crescente e do conceito decrescente. Certinho? Do gráfico abaixo, determine a lei da função afim e sua raiz. Professor, vamos trabalhar aqui o seguinte conceito. Já vou dar um exemplo para vocês compreenderem. Olha aqui. Eu sei que toda função tem esse formato aqui, a função afim. Y igual a x mais b. Certinho? Professor, como que eu vou encontrar a função a partir do gráfico? Eu sei que ela é uma função afim, porque ela cortou x em 5, y em 10, passei uma reta, certinho? Como que eu vou encontrar isso, professor? Forma os pares ordenados. Que pares ordenados, professor? Quando o seu x valia 0, qual que era o ponto que marcou em y? O b da função, que era quanto? 10. Então, você tem ali um par ordenado 0 e 10, não é? Porque você não marca o 10 no próprio eixo. Quando você marca o 10 no próprio eixo y, significa que o par ordenado dele em x vale quanto? Vale 0. Quando você marca no próprio eixo x o 5, significa que o par ordenado dele y vale quanto? Vale também 0. Então, não tem os dois pares ordenados. É o primeiro passo que você faz, né? Par ordenado x e 0 para y, par ordenado y e 0 para x, tá bom? Feito isso, substitui na forma algébrica da função f de x igual a x mais b. Não está aqui? Vou substituir f de, quanto que vale os x aqui? 0. É igual a x mais b. A vezes o x vale 0. Está aqui ele, né? Para ordenado. Mais 10. Dá 0, isso aqui some. Então, f de 0 vale 10. Ou seja, o b é igual a 10. Para quem já está mais antenado e ligado, isso aqui ficava resumido da seguinte forma. Eu sei que corta o eixo y na função afim no b da função. Então, o meu b vale quanto aqui, professor? Vale 10. Não precisava nem responder, né? Nem resolver fazendo o cálculo. Vai para a segunda parte. F de x igual a x mais b. F de x igual a x mais 10. F de x vale 0, né? Ele vale 0, que a gente já determinou aqui. F de x é igual a 0, que é igual... Por que f de x vale 0, professor? Porque ele é o y também, não é? E o y aqui vale quanto? Ó? 0. Então, 0 é igual a x, a vezes o 5, porque o x aqui no par ordenado vale 5, que a gente viu no gráfico, mais b. Quem que é o b? 10. A gente já tinha visto aqui, né? Que é o próprio ponto que corta no eixo y. Só resolver agora. 5a mais 10 igual a 0. Jogo 10 lá para o lado de fora, né? Ele vai negativo. 5a igual a menos 10. O 5 está de cá multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar a é igual a menos 10 sobre 5. A é igual a menos 2. Encontramos a função desse gráfico aqui. Vamos escrever ela? Pega uma outra cor. F de x ou y é igual a menos 2x mais b, que vale 10. Prontinho. Encontramos a função daquele gráfico. Certinho? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lista de exercício da semana agora de agosto, né? Ela vai ser postada provavelmente com a data do dia 10 de agosto, porém ela vale de segunda a sexta-feira, tá? Ela vai valer de 9 a 13 de agosto, tá bom? Então, se você for fazer a atividade após o dia 10, ela vai estar com data do dia 10. Porém, o período de entrega está prolongado lá para vocês, tá bom? Até se definir isso. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Espero que tenham gostado.
Me chamem no Zap para tirar dúvida, façam exercício no caderno, copiem, respondam e postem a foto no GPA, para vocês alunos que estão no formato EAD, tá bom? Dá um up no vídeo, comenta, qualquer coisa, estou à disposição. Valeu? Abraço para todos.